Quando se fala em computadores, a imagem que geralmente vem à cabeça tem clima de ficção científica. Ambientes gelados, com luz artificial e ruídos estranhos, onde máquinas substituem os homens na tarefa de memorizar, calcular, pensar, decidir. Mas a verdade é que esse clima já saiu da ficção e se instalou na realidade. Hoje, a microeletrônica é a segunda maior indústria do mundo, só perde para a do petróleo. E o Brasil ocupa o 8º lugar do mundo nesse campo. Olá, que bom chegar na sua casa, que maravilha estar aqui na TV Burburinho, podendo gravar mais um programa e hoje com uma pessoa muito especial, um baiano que é um nome nacional, é um nome mundial e é um nome que dá muito orgulho para a gente. Eu vou conversar hoje aqui com o André Costa, que é proprietário da Uzi Telecom, a gigante da Bahia. André, seja muito bem-vindo. É até complicado, sabe, André, começar a te entrevistar, porque é muito carinho, muito orgulho, assim, muita amizade que a gente tem por você. E eu sei que deve ter muito baiano aí assistindo e dizendo, cara, esse pequeno notável eu conheço, porque André Costa é um homem que tem feito história em toda a Bahia, em todo o Brasil. Seja bem-vindo, André. Obrigado, Patrícia. Obrigado, família Borborinho, Gabriel, Aristóteles, por abrir esse espaço para a gente poder estar aqui falando, contando um pouquinho de história, de causos, né, da vida e tentando inspirar as pessoas para que possam também não desistir dos seus sonhos. E é o objetivo de estar aqui hoje, é isso, é tentar inspirar pessoas a vencer as dificuldades, enfim, alcançar seus objetivos. Que maravilha você começar falando disso. Gente, eu usei o apelido do André, Pequeno Notável, porque desde muito pequeno ele vem fazendo coisas notáveis e ultimamente ele tem sido reconhecido assim pelos amigos lá da adolescência, né, como alguém que realmente fez a diferença, faz a diferença todo dia. E você começa falando sobre inspirar pessoas. A sua história realmente é muito inspiradora. O que você tem feito não só inspira quem está perto de você, mas pessoas que estão longe, e você tem algo que é um sonho novo a cada manhã, né? Você realiza algo e está lá estimulado a realizar uma coisa maior. André, quando você tinha lá os seus 14, 15 anos, que você não tinha nenhum computador em casa, você tinha noção, você imaginava que um dia você seria o nome da internet na Bahia, no Brasil, assim? Olha, Patrícia, não. Com essa idade de 13 a 15 anos, eu estava vivendo uma fase ali de descoberta, né? Então, eu, eu já sabia que eu era empreendedor, porque eu tinha ali vários insights de fazer várias coisas, de produzir algodão doce e colocar primos e irmãos para vender. Já era empreendedor. Já vender picolé na feira, entendeu? E comecei com fotografia também, então eu mexia com fotografia, eu tirava fotos de casamento, de festa, sumia e tomava surra de pai e de mãe porque sumia, não dava satisfação e tava tirando foto. Sumia para trabalhar, né? Sumia 2, 3, assim, de um dia para o outro, né? 2, 3 dias não, mas de um dia para o outro eu já cheguei a desaparecer ali, porque eu estava em distritos do interior ali, fazendo foto e voltando. E a fotografia me levou também à eletrônica, né? E aí a eletrônica, a gente começou a conhecer a eletrônica e descobrir o mundo de outra forma, olhar o mundo de outra forma. Mas sempre fui empreendedor e busquei ali, trafeguei em várias coisas que eu quis fazer na vida. Sempre gostei de ter o meu dinheiro, não depender de pai, de mãe e correr atrás. Não precisava, o meu pai e minha mãe sempre sustentou e tal, mas eu queria ter algo mais e Você queria queria poder produzir, fazer, né? exatamente, produzir, fazer algo mais. E então nunca fiquei parado, né? E aí foi daí que eu descobri a eletrônica e que me trouxe
a informática, que me trouxe a rede, que me trouxe a internet. Bacana. Eu até queria falar um pouquinho sobre isso, porque a gente está, assim, saindo de uma pandemia, né? As pessoas foram levadas até para o consumo maior da internet, para o maior consumo de produtos online. A educação à distância cresceu muito, mas ainda existe preconceito. Tem muita gente que fala assim: ah, eu não vou fazer esse curso EAD. E você, com 12 anos de idade, faz um curso por correspondência, através daquela revistinha do Instituto Brasileiro de Educação. Com 12 anos de idade, você Instituto Universal valorizava. Brasileiro, exatamente. Instituto Universal Brasileiro. Você valorizava a educação, né? Você sempre teve uma como coisa eu de. descobri o Instituto Universal Como Brasileiro? foi? Conta pra gente. Correios. Correios. Eu comecei a procurar foto, precisava revelar filme. Eu morava no interior. E o que é que a gente fazia? Colocava o filme no correio e esperava chegar no local. E depois a gente recebia a encomenda no correio e tinha que pagar. A encomenda era as fotos reveladas com o filme, né? E aí no correio, eu ia sempre no correio para levar levar os filmes para revelar. E aí fiz o curso de fotografia do Instituto Universal Brasileiro e comecei a ver os outros cursos, porque o Instituto, ele sempre passava para a gente ali os cursos que estavam ali na moda e tal, e a eletrônica me fascinava. Eu sempre mexia ali em equipamentos eletrônicos, ou quebrava, ou arrumava, sem experiência nenhuma, e o curso foi interessante por conta do correio. O correio que na verdade, ali, por eu ir no correio, foi que eu conheci o Instituto Universal, e foi legal, né? Então... mas acho que tem uma coisa muito assim do desejo, né, que vem de cada um, porque hoje a gente vê tantas pessoas tendo acesso a tantas coisas e as pessoas se frustram, né? E naquele momento você, sem muitas oportunidades, você acreditava na possibilidade, né? Era um momento que nós não tínhamos acesso à informação, né? Principalmente se você olha o interior da Bahia. Para quem conhece a Bahia, sabe como é desprovido de uma série de recursos, né? Então, aquela oportunidade do Instituto Universal de receber ali uma instrução. Nessa época eu já fazia música, fazia aula de música também com o maestro da cidade. Eu ia 2 vezes por semana para aprender a tocar ali trompete, aprendi a tocar piano, aprendi a tocar vários instrumentos com o maestro. Então eu gostava de estudar, eu gostava de aprender. Então, hoje a gente tem um acesso à informação muito fácil, né? Tem aí o YouTube, tem o próprio Google ali na internet com uma pesquisa grandiosa de assuntos. E o que falta, de fato, é o interesse pelo estudante e o foco, né? Então, você tem que saber focar naquilo que você quer e pesquisar, ir atrás do conhecimento. Porque eu falo ir atrás, não, é pesquisar, dar uma googada, gente. Tá Tá tudo lá, ali, tá né? tudo disponível. Quando você vai se profissionalizar um pouco mais, você tem aí que ir para uma escola, para um colégio, para um curso profissionalizante, para uma especialização, enfim, aí você busca, mas nesse primeiro momento você tem isso de graça. E na minha época eu não tinha isso de graça, eu tinha que pagar ali pelo instituto, você tinha até acesso a livros, era muito complicado. Eu lembro que a gente tinha tinha enciclopédia, que a gente tinha acesso em casa, tinha uma enciclopédia Globo, na época que eu tinha acesso em casa, depois veio a Bassa, meu pai conseguiu comprar o exemplar da Bassa, e era o que a gente tinha de pesquisa, eram aquelas enciclopédias. A biblioteca da escola e da cidade praticamente não existia. Mas com tudo isso, você conseguiu ser um dos melhores alunos, né? Porque você, na verdade, você foi escolhido por um projeto que só tirava de dentro da escola os 2 melhores alunos. Então, com toda essa dificuldade, você consegue, aprendendo a trabalhar. Você consegue se destacar já aí, né? Foi. Aí já foi em Salvador, já estava em Salvador. Tinha me mudado, meu pai era pastor de igreja evangélica, então sempre estava ali entre uma cidade e outra, né? Passava 2 anos de um lugar, 3 anos. E nesse momento eu estava em Queimadas, isso que eu estou relatando, e é um momento que a gente volta para Salvador. Então, nesse momento que a gente volta a Salvador, já tinha ali um contato com um pouco de computador, era o CP na época, e tinha curiosidade, né? Estudando, procurando biblioteca Quando é que você tem central. o seu primeiro computador?
De acordo com Otávio Genari Neto, secretário especial de Informática, cerca de 4.000 computadores operam no país. E quem vive numa cidade grande mantém contato constante com essas máquinas. Primeiro computador de fato, isso já foi por volta de 94, 95. 94, 95, 95. André Costa tem acesso ao primeiro computador. E em 98 já resolve como é que se detecta o vírus Daniela, isso? Eu tô aqui apavorado com esse negócio. O vírus Daniela era uma variante do Stoned, né? Nós tínhamos alguns vírus na época que eram os vírus mais famosos que tinham. Então, você tinha ali o Stoned, que era um vírus de boot, né? Aí, para os que conhecem um pouco mais, vai saber o que a gente está falando. Era um vírus de boot, que naquela época, o computador, praticamente você não tinha HD. Eram poucos os computadores que tinham HD. E quando tinha HD, também o HD era pequeno, você precisava do disquete para armazenar. Nem só para armazenar, às vezes para carregar um programa. Né? Você precisa carregar, na época a planilha era o Lotus 123. Um banco de dados que a gente usava muito para fazer etiqueta, fazer mala direta, era o DBase. Tínhamos ali o WordStar, não era nem o Word, depois chegou o Word. Teve uma época também que a gente usou um outro processador de texto chamado Carta Certa. Então, para você carregar esses programas, você tinha o disquete que você colocava no computador e carregava o programa para poder você executar ali, fazer um texto, uma planilha, e depois você salvava em outro disquete, que era só os disquetes que você tinha ali, seus arquivos. Então, esses disquetes, o vírus, o setor de boot, é o primeiro local que o computador lê, porque ele vai, no setor de boot, ele vai ver ali o tamanho do disco, vai ler a tabela de armazenamento para saber quais são os arquivos que tem no disco, e nesse primeiro momento é que o vírus era carregado. Então, antes mesmo de ler qualquer coisa, o vírus já era carregado, você não tinha como fazer nada. Botou o disquete, já era carregado. Então, o Stoned, ele agia de uma forma que você perdia todo o conteúdo do disquete. E o Daniela era uma variante. Por que era uma variante? Era uma cópia com algumas modificações do Stoned, que era o vírus principal. Né? E ele surgiu de uma forma que se perdeu tudo, não só no governo, mas nas empresas privadas que tinham computadores. Imagina o terror, né, do momento sem ninguém ter consciência de como resolver o problema. E muita gente falava que era alguém que era apaixonada pela cantora Daniela, que estava despontando na época, mas não tinha nada a ver com a Daniela que a gente conhece. Era só coincidência. Só uma coincidência. Então, nesse momento aí, nós fomos lá e conseguimos identificar o que é que o vírus fazia. O vírus, ele ia lá e ele... Deixa eu cortar o André aqui, porque ele falou, nós fomos lá. Não tinha ninguém com ele, não. Ele estava sozinho. Era um estagiário da Secretaria de Turismo, né? Isso foi em casa de madrugada. Foi em casa de madrugada. Eu tinha um 386 SX nessa época em casa. E tinha um disco rígido, um Seagate de 40 megas. Né? E tinha mais ali uma quantidade enorme de disquetes. Né? Já era disquete de 1.44, né? De 1 mega 440. Não era o disquete de 360K. Então, estou sendo muito arcaico aqui, falando coisas velhas. Mas era isso. O que a gente tinha na época era isso. E eu passei a noite toda em branco e estudando aquilo ali. E por já conhecer um pouco de Assembler. Né? O Assembler na minha vida entrou justamente por conta da eletrônica. Eu tinha vontade de fazer coisas voltado ali a o que a gente chama hoje de robótica, né? Então, a automação e tudo mais, a gente já visualizava coisas lá atrás. Então, o Assembler é uma linguagem de máquina e os vírus são escritos em Assembler. E naquela época, né? Hoje você tem aí em outras linguagens, enfim. Mas naquela época era assim. Então, passei a noite toda debugando aquilo e consegui quebrar ali o código do vírus e entender o que o vírus fazia, que na verdade era apagar a tabela, a FAT, que era a tabela de armazenamento de arquivo. O que essa tabela dizia? O nome do arquivo
e aonde o arquivo começava no disquete e aonde finalizava. Ou se ele estava quebrado em pedaços no disquete, onde eram esses inícios e fins. Para você poder, na hora de carregar um arquivo, eu vou carregar um arquivo, por exemplo, currículo.doc. Esse arquivo está onde no disquete? Está em setor tal, área tal. Então, a FET é justamente esse endereço que estava lá dos arquivos, o mapeamento. E ele apagava isso. Só que, de um tempo para cá, por segurança, você tinha os sistemas operacionais começaram a armazenar a tabela FET principal e uma cópia da secundária. Então, de uma versão do DOS em diante, eles começaram a fazer isso. Então, o que foi que eu consegui detectar? Olha, foi apagada a principal, porque a variante que foi usada para construir o Daniela era uma variante que ainda não tinha conhecimento da tabela secundária. Então, tinha como recuperar isso. O que foi que eu fiz? Criei um sistema que ia lá, apagava o vírus, reconstruía o setor de boot e automaticamente criava uma cópia da FAT2 para FAT1. Então, os arquivos voltavam, tudo voltava a funcionar. Então, o antivírus, na verdade, é você resolver aquele quebra-cabeça de alguém que fez alguma coisa para apagar, para destruir, e resolver isso para que as pessoas tenham acesso à informação. Não é? Gente, isso é incrível, porque você tinha 17 anos e todo esse conhecimento, essa sabedoria veio de forma autônoma, né? Você foi buscar o conhecimento. Isso é o que mais me chama a atenção no seu perfil, né? Você vai lá e quer descobrir, curiosidade, engajamento, vontade de dar resultado, e aí a gente chega hoje no André Costa, que é essa pessoa de solução. Vem daí, então, o apelido Pequeno Notável, né? Não foi bem daí dessa época, não. Já foi na época do bloco Timbalada, né? Que aí o Nailton era muito gozador e aí ficava me enchendo o saco, me chamando de gênio e tal. Enfim, é algo que, assim, eu sempre fui uma pessoa muito, muito tranquila em relação a isso e bem... Não sou vaidoso, sou uma pessoa que eu procuro estar ali fazendo coisas que ajude, que agregue. Né? Então, veio dessa época aí do Nailton, mas era mais uma brincadeira e tal. Então, aí a gente... Uma brincadeira com grande fundo de verdade, porque você então consegue solucionar uma questão que estava de forma muito clara, né, parando todo o governo do estado da Bahia, e você vai evoluindo no sentido de conexões. Né? Você sai de uma secretaria, começa a assessorar outras pessoas, e hoje a gente está falando do carnaval, né? Que para a Bahia é o maior evento turístico, é o maior evento gerador de recursos, de empregos, né? A chegada de turistas do mundo inteiro aqui, e a gente sabe que sem conexão não se faz quase nada. Antes havia só texto, agora temos imagens, um atrativo a mais, e a rede passou a ser uma vitrine promissora para os negócios. Os internautas, navegadores da internet, são consumidores em potencial. E você começa a entregar sistemas para operacionalizar e para profissionalizar o Carnaval da Bahia. Isso é inusitado. Conta pra gente como é que foi isso. Essa história do Carnaval foi muito surreal, né? Uma empresa pequena que estava ali no seu segundo ano de vida, terceiro ano, nem sei, mas segundo ano de vida, terceiro, e que vinha despontando. A gente tinha um conhecimento legal de wireless, né? Porque nem todo mundo sabe, mas os provedores começaram com Wi-Fi, né? E começaram lá com wireless lá atrás. Pela falta de... Na época você tinha tecnologia de cabo, né? Então tinha que passar um cabo para ligar, como se fosse hoje um ADSL, ou um modem de conexão. Então... E a demanda por velocidade, por banda, sempre vem crescendo dia após dia, né? Então, naquela época, a gente começou com wireless, a gente tinha uma expertise boa em wireless, e o que foi que chegou para a gente através da Interlig, porque a Interlig, na época, muita gente conhece a Interlig, outras pessoas não, mas tinha aquela propaganda Liga 23. Aí eles fizeram uma música bem legal, tinham uns caras vestidos de Teletubby, e a Interlig se tornou bem conhecida na época, veio muito disruptiva na época, e a Interlig viu um nicho que as operadoras tradicionais, que eram na época a Telemar, a Embratel, estavam colocando de lado, que eram os provedores, porque os provedores tomavam os clientes deles. Então, eu disse, eu não vou atender
um segmento que vai tomar os meus clientes. E a Interlig veio para ajudar nisso. Né? Então a Interlig veio para entregar. Fazer o verdadeiro papel da internet, que é Exato, compartilhar, né? compartilhar. Então, os caras vieram dessa forma. E a Prefeitura de Salvador, na época, precisava de conexão para fazer o carnaval. E o que foi que aconteceu nesse momento aí, da Prefeitura necessitar de conexão? Foi atrás da Interlig. E a Interlig, como já era fornecedor nosso, a Interlig disse, olha, eu não consigo fornecer para vocês dessa forma que vocês querem, porque eu atendo backbone, eu atendo algo grande, não dá para atender circuitos espalhados, a gente não tem como atender em Salvador dessa forma. Então, indicou a nossa empresa e deu um telefone do nosso comercial. Ligou para o comercial e o comercial recebeu a proposta e disse, olha, vamos lá falar, conversar. E foi lá conversar, voltou numa reunião e disse, olha, o presidente do órgão da prefeitura que estava mudando de nome de Prodasal para Cogel, Companhia de Governança Eletrônica do município de Salvador, quer conversar com a gente para ver o que é que pode ser feito. Eu já disse para ele, Jonas, olha, cara, talvez 20%, 30%, no máximo 50% a gente pode atender aí, mas atender tudo é muita coisa, a gente não vai conseguir fazer, não vai dar certo isso. Ele, vamos lá conversar, de repente a gente consegue quebrar esse edital aí em 2 ou 3 e outras empresas atenderem, a gente ganhar aí um pedaço do edital, né? E aí nesse momento a gente vai para Cogel. Foi interessante, foi marcante porque nesse dia fomos lá conversar com o departamento técnico, o diretor técnico e mais alguns gerentes de tecnologia da Cogel e estávamos ali conversando e dizendo, olha, não dá para atender tudo e a gente consegue atender metade e eles relutantes ali em querer dividir e tal o edital, não dá para fazer por lote, tem que ser uma empresa só, senão a gente também vai ficar aqui na mão de uma coisa e de outra e vai ser ruim. Quando entra o presidente na sala para conhecer. E aí eu olhei para ele, já tinha alguns anos que eu não via essa pessoa, eu olhei e tal, aí ele olhou para mim, eu disse, acho que eu te conheço em algum lugar. Ele, também acho que eu te conheço. Aí eu peguei e dei cartão de visita para ele pegou, olhou meu nome e disse, o pequeno gênio, pequeno notável. Aí eu de sacanagem, desculpa a palavra, foi assim, eu disse, meu Deus do céu. Era o Nailton, né? O Nailton chegou. E aí você consegue evoluir daquele profissional que monta um sistema para entrega de abadá, para cadastro de folião, para ser o cara que vai colocar o carnaval todo conectado no circuito inteiro. Foi uma responsabilidade assim muito grande. Ele, não, você vai fazer. Eu disse, não consigo fazer. Não, você vai fazer, eu confio em você. Pode fechar aqui, vai para a licitação aqui, que vai dar certo. E você vai ganhar porque os outros aqui estão cobrando muito caro e você vai cobrar um preço bom e você vai fazer, tecnicamente, a gente vai aprovar você. E eu, cara, aí fomos lá, participamos da licitação, ganhamos por preço, de fato, conseguimos entregar. E o legal foi que depois que terminou o carnaval, um mês depois ele me chamou e disse, André, preciso de você lá, a prefeitura precisa fazer isso. Eu quero fazer projetos aqui importantes para o município, E você é a pessoa que consegue desenhar isso. Eu tenho algumas ideias e vamos desenhar e vamos executar isso aí. Um dos projetos foi a questão do sistema de câmaras do município de Salvador, que fizemos inclusive com cooperação com a polícia, com cooperação com todos os órgãos, conseguimos criar sala de crise. Na época o prefeito era João Henrique, João né? Henrique. Foi feita a inauguração disso no Carnaval de Salvador. Colocamos internet para a imprensa, primeira vez que a imprensa teve uma internet de qualidade lá. A gente da prefeitura colocou o Wi-Fi no circuito inteiro, para que tanto o folião quanto a imprensa tivesse ali acesso à internet. E criamos unidade de monitoramento móvel, internet em praça. E aí fomos desenvolver vários projetos, como o projeto da matrícula online, né? O sistema de folha de pagamento que nós conseguimos modernizar junto com a Oracle. E sim, foi uma série de coisas que foram feitas naquela gestão.
e que veio a contribuir para o município, né? Como a gente hoje tem no Carnaval reconhecimento de pessoas por imagem, graças ao sistema que foi facial, né? reconhecimento facial, graças ao sistema que foi implementado. Então, houveram melhorias, houveram tecnologias novas que foram agregadas ao sistema, mas isso tudo foi desenhado lá atrás. A gente já previa isso, reconhecimento de placa, contagem de pessoas, contagem de veículos, interligação disso com semáforo. Tinha uma série de projetos já que eu deixei desenhado ali, e se isso aconteceu foi graças a essa antecipação lá, que foi feita há alguns anos atrás. Então, assim, foi muito bom contribuir para o município. Eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte como ser humano, é o que eu sempre falo. Não adianta você ser uma pessoa inteligente, ganhar dinheiro e não fazer nada. Isso, Não, né? não fazer nada para a comunidade, para as pessoas. Eu sempre me olho e me coloco nesse papel de querer ajudar o próximo, de querer ajudar aonde eu estou inserido, porque é o melhor retorno, eu acho que é isso, né? Atenção, internet maníacos. Começa hoje em São Paulo a Internet World 96 Brasil, uma feira com o que há de mais novo na rede mundial de computadores. Cerca de 1 milhão de brasileiros estão plugados na rede mundial de computadores, segundo o Comitê Gestor da Internet. A gente lembra que muitos deles sempre se referem à entrada na internet como um problema, porque em determinados horários fica muito difícil acessar a rede mundial de computadores em função do congestionamento das linhas. André, eu sei que você começou, na verdade, na área de construção de sistemas, né? Então deve ter muita loja de beleza aí funcionando com sistemas que você construiu. E quando você fala do carnaval, fala do circuito, a gente sabe que os primeiros projetos, eles eram projetos pequenos ainda, né? Você vinha solucionar pequenas situações e sempre tinha essa coisa de alguma coisa grande acontecer. E quem conhece o André sabe que você não tem não, né? Você só tem sim. Você sempre está dizendo sim, você sempre tem solução. Outra coisa que a gente observa também é que quando as pessoas contam histórias sobre você, às vezes as pessoas contam histórias que tem assim, alguma coisa ruim, alguma coisa negativa que aconteceu. E quando você narra a sua própria história, você só conta as coisas boas. E isso é incrível, porque o vencedor, o herói é isso, né? O cara que passa pela luta, passa pela dificuldade e ele só vê as coisas com bons olhos. Eu conheço uma história que me contaram que você caiu num buraco ali no Empresarial Iguatemi, quase morre. Você nunca contou isso pra ninguém, mas me contaram essa história. Você nem lembra disso, né, André? Você só lembra do sucesso, né? Que deu certo. Como é que foi isso? Tem uns perrengues, né? Tem os perrengues? Tem uns Conta aí um perrengues, perrengue pra gente. Tem. Esse mesmo, a gente estava reformando lá assim, no Centro Empresarial Iguatemi, como nós ganhamos a licitação, nós tínhamos direito a usar a área comum ali e construímos um pequeno data center na garagem. Tinha uma área ali que nós pegamos e separamos, e dentro da garagem tinha uma caixa subterrânea ali de uns 2,20 metros de profundidade por uma largura ali talvez de 2 por 2, não, acho que 2 por 3, ou nessa faixa, 2 por 3, 2 metros por 3, com uma profundidade de uns 2,20, 2,30 por aí. E estávamos ali reformando e precisávamos ampliar ali a questão de cabos, e abrimos essa tampa. E eu saí, já ia embora, esqueci alguma coisa lá dentro e voltei. E esqueci que estava aberta. Então, quando eu pisei, na verdade, não achei chão. E aí, lá se foi, André. Aí foi, mas tô bem. Tá bem. Tô bem. Sobreviveu. Quantos anos faz isso já? Já tem o quê? Uns 15 anos, né? Já tem tempo isso. Tem tempo. Mas quer dizer que a gente tá ouvindo a história, né? Conhece a Tascom, conhece a Uzi Telecom, vê o empresário de renome que você se tornou, a pessoa conceituada, mas você colocou muito a mão na massa, né? Você fez muito trabalho pesado. Coloquei, né? Comi muita esfirra e cachorro-quente, tinha R$1 para gastar por dia, era cachorro-quente e um copinho de Coca-Cola, ou esfirra do Habib's, né? Então foi muitos anos ali naquela luta e tal. E, enfim... Nada disso muito tirava perrengue. a sua coragem, a sua vontade de fazer a coisa acontecer. Não.
Desde lá de trás, trabalhando ali, os primeiros sistemas ali desenvolvidos em cima de Basic, depois parti pro DBase, programei muito em COBOL também, e depois a gente foi evoluindo pro Delphi, e até uma hora que eu disse, olha, a programação não vai me deixar melhor do que eu estou, né? Ou mais rico do que eu rico. São outras coisas, outras áreas. E a gente foi trabalhando e aliando ali a conhecimento da programação e o conhecimento da eletrônica para outras coisas. Aí veio a parte de rede, enfim, veio data center, né? Veio data center, rede. E por último agora, há um ano e março do ano passado, né, nós estamos com MVNO, estamos trabalhando com 4G. Amanhã tem a licitação do 5G, nós estamos com um parceiro que vai participar dessa licitação e a gente tem muita fé que essa licitação aí, a gente vai ter algo para contar depois. Próximo programa. Exatamente. Então, tem muita coisa para vir aí. Tem essa conexão toda do mundo, né? De geladeiras conectadas, de cortador de grama. Você tem cortador de grama autônomo, robô limpa a casa, fechaduras, luz, assistentes pessoais. Então, é muita coisa conectada e isso tudo, a gente até já tinha comentado, conversado um pouquinho antes, isso depende de segurança. E a gente precisa ter um mundo seguro. Quando a gente fala de segurança, o que você daria pela segurança digital da sua vida, né? Os seus dados, aquilo que importa para você, dos seus filhos. Quanto vale a inocência de uma criança? Eu costumo dizer isso. Quanto vale a inocência dos seus filhos? É muito importante você falar sobre isso, porque a gente percebe também que você foi ponto-chave para que a conectividade na Bahia e em diversos setores públicos pudesse ser, de fato, uma verdade. Então, você teve aí vários relacionamentos com setores públicos, com o próprio IMAP, né? Tem uma grande contribuição na área da saúde. Então, assim, quase tudo. Na época do IMAP, me perdoe, nós instalávamos satélite. Né? Nós instalávamos satélite. O primeiro satélite que nós instalamos pelo IMAP foi na UPB, União das Prefeituras da Bahia. Instalamos um projeto de satélite. Tem algumas matérias aí, depois eu vou ver se eu acho e encaminho para você colocar Ótimo. na edição. Então, assim, foi o primeiro satélite que nós instalamos, né, dentro da UPB. E aí fomos colocar em municípios Colocou e tal. todas as prefeituras conectadas, né? Exatamente. Falando nisso, eu me lembrei aqui da primeira cidade digital da Bahia, né? Com a prefeita Rilza, São Francisco do Conde. A USP teve uma grande contribuição nisso, né? Exatamente. Lá com a Rilza, nós chegamos, fomos convidados por um assessor da Rilza, não me recordo agora o nome dele, e disse, olha, conheço o trabalho de vocês e São Francisco do Conde precisa se conectar. A prefeita ganhou lá agora a eleição e nós não temos serviço de internet, nós não temos nada no município. O que a gente pode fazer? E foi daí que nós fomos lá conversar, colocamos um rádio ali da Cidade Alta. Nós tínhamos lá, saía do Centro Empresarial Iguatemi, toda a nossa conectividade na época. Colocamos um rádio, olha só, um rádio ali para Brotas. Tem um prédio em Brotas que quando você passa ali na Bonocô, tem uma torre em cima do prédio, né? E esse prédio tá lá. E nós que ajudamos a ativar aquela torre ali na época. Colocamos um rádio até ali. Dali nós colocávamos um rádio para a Cidade Alta, num POP que nós temos até hoje na Cidade Alta. Da Cidade Alta ia para Candeias, lá para o Malembá, na região de Candeias. E de Candeias nós mandávamos para Monte do Recôncavo. E de Monte do Recôncavo atendia São Francisco do Conde. Isso eu sei porque foi eu que montei essa estrutura, né? Assim, juntamente com a equipe na época. Mas participei ativamente disso daí, porque antes nós não tínhamos, para fazer uma viabilidade dessa, ou para ver o que ia acontecer, porque hoje você tem o Google Maps, você tem sistemas
Várias ferramentas que várias já vão ferramentas viabilizando, né? exatamente, você consegue ali fazer um estudo eh, de forma muito fácil. Na época nós não tínhamos isso. A tecnologia era GPS, binóculo e ir atrás de informação de mapas que me desse altitude, de relevo entre as regiões para a gente poder estudar ali. Com o próprio binóculo já se resolvia muitas coisas, mas tinha coisas que para a gente fazer cálculo de Fresnel, uma série de cálculos para ver o que iria conseguir ali de banda, passar, qual era o rádio indicado, qual era a antena indicada para colocar ali. Então, naquela época era mais difícil, né? Então, a gente foi fazer todo esse estudo e por isso que fica marcado, né, na cabeça, para colocar para funcionar. A partir daí, nasceu um sonho na prefeita, que ela começou a organizar a casa ali, começou a coisa dar certo, surgiu um sonho de interligar todo o município, de colocar nas escolas, de colocar. Ela queria comprar computador para os alunos, queria fazer uma série de inovações ali dentro do município, e dali surgiu esse projeto de cidade digital. Foi aí que nós começamos a implantar. Veio outra empresa parceira para ajudar ali na segurança patrimonial do município. Ainda não tinha guarda municipal, então eles contrataram ali uma empresa de segurança para montar. Foi a Gocil, né, que é uma grande empresa de segurança no Brasil. E na época eles ganharam a licitação ali e nós implantamos as câmeras e colocamos sistema de monitoramento na cidade toda e se desenvolveu, né? As escolas com internet, com Wi-Fi, São Francisco do Conde é conhecido ali por um São João legal, ela fazia ali algumas festas ali no município. A gente começou a colocar a internet ali nas Já estava festas, nas regiões, já estava conectada, conectado, sim. segurança com câmeras ali. Enfim, foi um projeto muito bacana que a gente pôde desenvolver na época, que integrava ali todos os órgãos e escolas, né? As escolas, enfim, era algo que necessitava, né? Você pega um aluno carente de uma cidade que é um recôncavo baiano, mas não deixa de ser um interior da Bahia, né? E com as suas dificuldades. Então, você colocar ali uma ferramenta para essa criança naquela época era algo assim fenomenal. Nossos filhos Só o hoje. prazer de ver a perspectiva de você estar levando mais condição do aluno aprender, ganhar conhecimento, era muito satisfatório para você, né? Sim, nossos filhos hoje, como eu ia dizendo, têm acesso a isso, ao EAD, né? Agora na pandemia, a questão da escola online ali, enfim. Mas naquela época, ter acesso à informação Muito desafiador. era muito desafiador. Não era para qualquer pessoa, porque não era barato você ter um dispositivo. A internet já era um pouco mais cara, mas você ainda tinha também a questão do dispositivo, que era o computador ou um celular que tivesse acesso à internet, que naquela época não era. Eu estava arrumando algumas coisas em casa, achei um celular, um BlackBerry, que não tinha nada no BlackBerry. Tinha eu liguei, consegui ligar, botei para funcionar. Tinha lá um aplicativo do Orkut, né? Então, estava instalado nesse BlackBerry meu lá. Então, assim, a gente está falando de alguns anos atrás, a gente tinha ainda Orkut, né? Algumas pessoas sabem o que é, outras não. Olha que maravilha, eu estou conversando aqui com o André Costa, eu vou chamar mais um break para o André tomar aquela água, você também, e vamos contar a parte mais importante, porque você começou falando sobre inspiração, né? E a gente quer inspirar pessoas, a gente quer se auto-inspirar todos os dias. Todo mundo trabalha, gente, para ganhar dinheiro, para vencer, para realizar sonhos. Mas, às vezes, até chegar nesse negócio, tem gente que para pelo caminho. É sobre isso que eu quero falar com você. Porque inspiração, né? A gente fica pensando assim, o que é que me inspira? O que me motiva? O que me tira da cama? O que faz eu lutar? A gente sempre fica esperando que é alguma coisa que vem de fora que vai dar aquele empurrão na gente. Mas precisa também de coisas que estão dentro da gente, né? Que é praticamente assim o estímulo, né? Que vem de dentro de você. O que te estimulava, o que te motivava a não parar, André? Olha, Patrícia, a vida, né? Ela é cheia de pegadinhas para todo mundo, né? A gente não pode, no primeiro obstáculo, desistir.
Então, eu sempre busquei ganhar dinheiro. Preciso ganhar dinheiro com o que eu faço. Como é que eu ganho dinheiro? Eu vi outras pessoas que não tinham conhecimento que eu tinha e que ganhavam dinheiro. Como é que eu posso fazer a mesma coisa? Então, isso era a motivação para não desistir, para ajudar os pais, ajudar a família. Cada um tem suas dificuldades ali de família. Você queria, eu quero comprar uma casa para meu pai, eu quero dar uma segurança, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. Então, isso proporcionava para a gente uma forma de não desistir. Era uma motivação para não desistir, para seguir em frente. Isso é interessante que você está falando, porque às vezes, assim, essa história de ganhar menos do que merece é uma história que todo profissional que tem talento, que quer vencer na vida, sempre pensa, né? E aí eu li um livro do John Maxwell uma vez que o título é assim: Talento não é tudo. Então tem muita gente com talento, inclusive eu fui essa pessoa um dia, e que eu achava assim, nossa, meu talento, meu Deus, ninguém tem meu talento. E cadê o dinheiro? Né? Então você, além do talento, você precisa ter um feeling mais comercial, uma pegada de nunca desistir. Você tem isso, né? Você consegue ter o seu talento, a sua expertise e a sua capacidade de negociar também, né, André? Exato. Isso é bem importante, né? Então, eu sempre tive um espírito de liderança, sempre fui líder de sala, sempre busquei estar ali comprometido com a equipe, É o em primeiro a chegar, o trabalho. último a sair. Sempre dessa forma, né? E sempre fui o cara de fazer o trabalho para a equipe inteira. Eu sempre dessa forma. Então, a partir disso, lá da época de escola, de colégio, você vem Fazendo adquirindo bons ali. relacionamentos também, Exato. né? Então, isso essa experiência de vida que vai nos ensinando. A pessoa precisa passar por uma fase, né? Você não nasce pronto para assumir nem fazer nada. Você tem que realmente passar por uma Permitir a fase. construção, né? Exato, tem que sofrer um pouquinho, né? Para aprender a controlar suas emoções, para aprender a ter ali, olha, nessa negociação aconteceu isso, na próxima eu vou fazer dessa forma. Então você não ganha sempre, e às vezes você deixa o outro ganhar para você poder conquistar algo lá na frente. Então, isso a gente aprende com o tempo. A gente não Teve uma outra coisa que a nasce gente sabendo. observa na sua história, é que você já era empresário. Empreendedor você sempre foi, né? Começou lá com os 12 anos. Mas você já era empresário, já tinha bons clientes e você aceita o convite de ir trabalhar na prefeitura. Ou seja, você para a sua empresa um pouquinho, vai viver uma experiência no setor público e é nessa experiência do setor público que vem os contatos e vem também a perspectiva das pessoas realmente verem o seu trabalho. Ou seja, você sai daquela bolha só sua, né, vai para o mar aberto e aí a gente sabe que você participou como um dos grandes mentores e organizadores da Copa do Mundo. Fala um pouco sobre isso aí pra gente. Essa questão da Copa foi muito interessante. Foi mais outra oportunidade que Deus colocou ali pra gente. O trabalho, o reconhecimento do trabalho. Não é E que só se você Deus, não é só tivesse sorte, só é na sua trabalho empresa, também. talvez você não faria isso, né? Não chegaria. Porque como começou com essa história de ir lá para a prefeitura, do sistema de monitoramento da cidade, de câmaras, veio ali um contato com a Secretaria de Segurança Pública, né? E também na prefeitura, eu recebi uma pessoa, na época, que veio ali com um currículo e disse: olha, eu estou desempregado, e veio falar com o diretor técnico e veio procurar, porque alguém tinha mandado, e eu fiquei ali naquela, disse: meu Deus, vou receber essa pessoa, sei lá quem é, e veio pedir emprego aqui, eu não tenho nem emprego para dar para uma pessoa, só funcionário público ou alguns projetos que tinham ali algumas pessoas que sequer eram contratadas para projeto. Não tenho o que fazer para esse cara. Aí, deixa eu receber. Aí o pessoal: não, recebe aí, dá um não. E eu fui e recebi, porque ele estava querendo falar com o presidente, o Nailton, disse: André, recebe. E eu tinha que receber. E esse cara veio para mim, era um espanhol, falava enrolado, mas era um cara que tinha, quando eu peguei o currículo, ele trabalhou na Telefônica da Espanha.
era engenheiro formado e veio para o Brasil. Estava no Brasil, em um projeto que deu errado e estava desempregado. E disse, ó, preciso trabalhar. Eu trabalho de graça aqui. Aí eu disse, opa, Nossa. tá bom, você que você trabalha de graça, eu vou ver se eu consigo deixar você trabalhando de graça aqui, porque eu também não sei se eu consigo fazer isso. E aí consultei lá o jurídico da Cogel e autorizaram lá ele trabalhar de uma forma e depois aí ele foi contratado e quando eu saí ele assumiu o cargo de diretor no meu lugar, Que né? coisa. O Faustino Lousão. São as conexões, né? E desse projeto todo, a gente criou uma amizade ali com a Secretaria de Segurança Pública por conta das câmaras. E depois eu saí, fui para a iniciativa privada, voltei, e o Faustino Lousão virou diretor da Secretaria de Segurança Pública. Em 2012, tinha a Copa das Confederações. Nessa Copa das Confederações, veio aquelas unidades de ônibus, de monitoramento para a Copa, toda aquela questão de segurança. E o que foi que precisava de conexão. Quem era que o diretor da Secretaria de Segurança conhecia e precisava de conexão? André. Quem Então, foi qual é a que oportunidade recebeu, que deu né? para ele Ele pedindo e voltou? emprego, nossa. André. Então, a gente foi lá e atendeu ali a Copa das Confederações, que foi uma pré-Copa do Mundo, né? Isso em 2012. 2014, nós tivemos a Copa do Mundo. 2013, eu recebi um contato de um cara que era diretor comercial na Level Tree, que é Washington, lá de Fortaleza. André, olha, eu tô aqui com um cliente que quer um circuito de 2 megas em Porto Seguro. Eu em Porto Seguro? Não é bem Porto Seguro, não. É um distritozinho chamado Santo André. Nunca tinha ouvido falar de Santo André. Porto Seguro eu nem conhecia. Fazia turismo em Porto Seguro, nunca tinha ido em Porto Seguro. Não sabia para que lado ficava, entre aspas, né? Mas não conhecia Porto Seguro. Eu disse, olha, tá bom, Nessa época você só fazia trabalhar, né, André? só trabalhar. Eu disse, ó, sim, o circuito de 2 megas é um circuito de 2 megas, mas na Copa eles estão montando ali estão montando umas casas, são uns amigos alemães que estão vindo para cá e compraram esse terreno para fazer turismo lá e vão fazer umas casinhas e na Copa vem as famílias deles, então eles querem 10 megas durante a Copa. Cara, isso vai ser complicado, porque eu vou ter que montar uma estrutura para 10 megas e não uma estrutura para 2 megas. E algo temporário. Ele, cara, vai lá, atenda, porque quem me pediu foi um diretor da Waldivel, e tem vários projetos lá em São Paulo, de repente você pode estar fazendo alguma coisa por conta disso e tal. E eu, tá, bom, vamos lá. Nessa dia, nós mandamos um funcionário sair de Salvador, pegou um avião, foi para Porto Seguro, hotel, aluguel de carro. Só isso aí, só o circuito de 2 megas, o que eles iriam pagar por isso, já foi consumido todo só com a passagem aérea, porque foi uma passagem aérea assim, em cima do tempo, urgência. E hoje a gente tem voos mais baratos, mas naquela época, você está falando de 2014, aí você tinha ali, 2013, na verdade, você tinha ali uma malha aérea que era mais cara, né? E nós mandamos lá o funcionário e tal. Foi lá, fez a vistoria, aí ligou para mim por volta de 8 horas da noite. André, olha, aqui foi assim, assim, assado, a gente tem condições de fazer isso, isso e isso, mas é um local que não tem nada. Eu fui lá, só tem areia. Não tem nada. Mandou uma foto para mim, eu tenho essa foto até hoje. Tem areia aqui e mato. E até então você não desconfiava de nada, né? não sabia Fazia de nem nada. ideia. Não, nem imaginava nada, né? E nesse momento, aí que ele estava conversando comigo, dos caras era o Tobias, que era sócio ali do CAI, que foram os responsáveis ali por trazer a Copa do Mundo, a seleção da Alemanha, na verdade, para Santo André. Foi eles que construíram todo o empreendimento, todo o que a gente chama hoje de Campo Bahia, que virou ali um resort, né? E eles foram os responsáveis. Nesse momento, o Tobias foi até o hotel, interfonou no quarto do Jean, que estava lá,
E Jean atendeu ele e falou: André, eu vou desligar, vou lá, porque o pessoal veio aqui e quer falar comigo. Aí o pessoal foi lá, chamou ele, conversou ali. 10 minutos depois ele me ligou e disse: Ó, André, é o seguinte, sente aí. Eu tô sentado, pode falar. É o pessoal da seleção da Alemanha, eles gostaram da gente ter mandado, de eu ter vindo aqui, e eles querem que você venha para cá amanhã, porque querem fechar, e isso também não pode vazar, tem que ser segredo. E aí, André sai de Salvador, vai para Porto Seguro, para começar ali todo um processo. Foram várias idas e vindas, foram de 5 a 6 meses fora de casa, para construir toda uma infovia. E aí a gente está falando de 2 megas em de 10, nós construímos uma infovia ali de 500 megas, Uau! que naquela época, 2013, era algo também muito grande para levar internet ali para a região, porque tinha centro de imprensa. Fechamos o contrato também com a seleção da Suíça depois para atender ali dentro do resort La Torre, em Porto Seguro. E atender também Santo André, que já é um distrito de Santa Cruz Cabralha. Então, foi meses dentro do mato. E você acompanhou toda a fa- operação. Acompanhei toda a operação e foi sucesso a operação porque teve um acompanhamento integral. Em determinado momento, eh, minha esposa vinha, ficava comigo lá e voltava, porque o filho sentia saudade. Meu filho ficou doente com a minha falta dentro de casa. Assim, foi um momento desafiador. Mas foi um momento muito bom. Foi ali que a gente começou de fato a crescer e a ganhar dinheiro. E foi uma entrega para você ter noção, né? Da amizade que teve, da confiança, o relacionamento. Eles pagaram pra gente praticamente tudo antecipado, né? Antes da Copa começar. No final da Copa tinha um saldo ali de 300 e poucos mil reais que faltava ali dos adicionais que foram colocados. E eu tava fazendo as contas lá, sentado lá, a gente tava. Eles compraram uma pousada do lado, pousada Vitor Hugo, lá em Santa Cruz Cabral. E eu vivi muito, muito tempo ali na Vitor Hugo. Há cerca até de 2 meses atrás eu tive lá com a família para os filhos conhecerem, porque meus filhos não conheciam isso aí. Mostrar, fomos almoçar lá. Né? E sentado ali na mesa, falando, aí falamos o Caio, o Tobias, estavam lá. E alemão bebe, gente, alemão bebe, você não faz ideia. Os caras bebem. Agora são os caras, marcou 8 horas, 7h59 você pode estar lá, porque 8 horas da manhã, independente do que seja, eles vão estar lá. São extremamente pontuais e rigorosos. Se você prometer, eu vou entregar agora não é daqui a 1 minuto. Se eu vou entregar daqui a 5 minutos, não é daqui a 6, é 5 minutos. Os caras são extremamente pontuais. E nós já tínhamos lido um pouco sobre isso e fomos estritamente pontuais com tudo que prometemos para eles. E isso gerou uma confiança absoluta. A ponto de, nesse dia que faltava esse dinheiro, era por volta de 8 horas da noite, 9 horas, eles estavam jantando, os caras já tinham bebido o dia todo, porque estava tudo já funcionando, tudo entregue, as coisas estavam acontecendo. E eles chegaram, ele disse, eu tava fazendo as contas aqui, André, pega aqui, me deu o talão de cheque, faz o cheque aí que já tá assinado. Pra você ter ideia, então eu que fiz o cheque do valor, e eu fui, tá aqui o cheque, aqui, coloquei no canhoto, não precisa olhar isso, André, Total você é de confiança, confiança. né? Pegou o cheque e colocou no bolso. Então, assim, isso são essas coisas que pra gente é importante, é o que deixa, o legado que deixa, né? Ontem eu recebi uma videochamada deles, estavam lá, o Kai, depois da pandemia, a primeira vez que ele volta ao Brasil, eu tava lá, e aí ligou pra mim, dizendo que tava com saudade, tava lá já tomando uma, né? Normal. E foi muito legal, assim. Você faz amigos, né? Você faz negócio, você faz amigos, isso é Você importante. entrega soluções que impactam a vida das pessoas, né? Sim, sim. Aí dentro do resort, nós entregamos tudo, né? A gente foi lá entregar a internet, nós entregamos sistema de som,
do resort inteiro, TV, e conseguimos fazer um sistema lá para a seleção que em cada quarto tinha um canal para o jogador com o desempenho dele no dia anterior, com a dieta, o que ele tinha que fazer, os exercícios que ele tinha que fazer. Então, cada um tinha uma programação individual, né? Para você ver a organização dos caras. E ali você colocou todas as suas competências e habilidades em Sim, questão, né? telefonia, Wi-Fi, cabeamento, segurança, Você viu praticamente todas as suas experiências sendo sendo usadas aplicadas ali aplicadas. naquele case. Foi um case que para a gente foi muito satisfatório. E o legal é o seguinte, no dia que a seleção da Alemanha chegou, eu tinha uma viagem já marcada, eu estava indo para o Chile. Saí daqui no dia que a seleção da Alemanha chegou, fui para o Chile, passei a Copa lá, porque já estava com tudo agendado, com tudo pago. Já a gente sempre fazia uma programação de 2 anos de férias e tal, com antecedência. E eu passei toda a Copa no Chile, voltei para o último jogo. Quando eu voltei já estava encerrando e a Alemanha acabou sendo campeão. Eu tenho ainda hoje as camisas lá da seleção, tenho camisa autografada lá, e tenho assim, naquele dia eu tirei a camisa do Brasil e vesti da Alemanha. A gente vai te perdoar. Cara, não, os 7-1, eu e meu filho A gente vai te gritando, perdoar. foi muito bom. Então, assim, tem um lado bom do 7-1 também, tá? Não é só o lado, a história vai te triste, perdoar. não. Eu me lembro de uma das nossas conversas, você falava assim para mim, Patrícia, a conexão não tem fim, ela vai levar você sempre para um novo lugar. E a gente tem que pensar em segurança. Então, quero falar um pouco sobre isso com você e começar essa conversa falando sobre a responsabilidade social da USE, porque a gente sabe que a internet é um desafio no Brasil todo, é um desafio na Bahia, é um desafio quando a gente fala de educação, né? E você é patrocinador da Campus Party, o maior evento, né, que reúne aí esse público de tecnologia. Conta pra gente um pouco dessa conexão que você tem com responsabilidade social. Gerar conectividade para que possa fluir educação, cultura, novos talentos e gerar cada vez mais inovação, André. Olha, Patrícia, a Campus Party quando você fala todos esses temas aí de segurança e de conectividade, desafio, e comunidade, enfim, você envolve tudo, né? Então, quando começamos com a Campus Party, o que a gente ouvia era assim, olha, os nerds estão aqui na Campus Party e eles vão e eles fazem de tudo para derrubar a conexão. Depois eles saem com a cadeira na cabeça e gritando em frente ao OVNI, que era o local onde aonde se coloca toda a estrutura de internet na Campus Party. E o desafio foi fazer isso não acontecer. Então, depois que a USE entrou, isso não aconteceu mais. Ninguém conseguiu mais derrubar a conexão nenhuma. Ninguém conseguiu nenhuma. derrubar a conexão nenhuma. Isso, pra gente, assim... Tanto é que a gente começou a usar o slogan conexão é o que nos move. Então, questão de segurança, questão de disponibilidade, de deixar uma rede redonda, principalmente para que as pessoas utilizem, tem diversas comunidades dentro da Campus Party, né, que estão ali jogando, então você precisa ter uma latência baixa, um ping baixo para poder jogar e o campeonato transcorrer ali da melhor forma possível, né? Você tem pessoas que estão ali fazendo sistemas, trabalhando com banco de dados, com blockchain, com várias tecnologias que estão ali em desafios dentro da campus. E isso é importantíssimo. Você tem uma conexão segura, estável e de qualidade. Então, esse foi um desafio que nos ajudou a aprimorar cada dia mais o nosso serviço. Nós já atendíamos ali, a história da USE sempre foi atender atacado, provedores de internet, dentro da Tascom atender ali data centers, e a própria USE Telecom é o maior cliente da Tascom, hospeda tudo dentro da Tascom. E nesse momento, foi o momento que nós começamos a despertar ali também para o atendimento B2C, que é o consumidor final. Então, o atendimento B2C
quando nós fomos para o atendimento B2C, nós já estávamos maduros por conta da Campus Party, né, que nos trouxe ali desafios enormes de segurança e Eu de queria só qualidade, né? registrar uma coisa, André, que quando você vai para Campus Party, você não vai movido por dinheiro, né? Você vai movido por execução de coisas que vão impactar a juventude, que vai gerar Desafio. inovação, desafio. Porque é importante a gente registrar isso, porque às vezes as pessoas pensam assim, ganhou dinheiro e tal. Dinheiro é muito importante, é fundamental para tudo, mas tem essa coisa de realizar em você, né? Tem que fazer e tem que fazer bem feito. Então é o que a gente sempre procura fazer, sempre procurou entregar equipamentos de qualidade, serviço de qualidade e um serviço bem executado. E por conta disso, o Francesco, que é presidente da Campus Party e do Instituto Campus Party, né? Ele criou ali projetos de robótica e criou o primeiro laboratório de robótica do Instituto Campus Party, foi em Canudos, né? E nos colocou ali colocou um desafio de colocar a internet em Canudos. E foi um desafio grande colocar a internet em Canudos e atender ali o laboratório de robótica, né, que foi em parceria com a UNEB, né, a Universidade Estadual aqui da Bahia. E fizemos ali essa conexão e colocamos para funcionar ali esse primeiro laboratório. E depois vieram outros e outros que Você tem entregamos no noção, Brasil. assim, em números, quanto que você já fez de investimento nessa área da responsabilidade social da USE? Não, nunca fiz essa conta, Patrícia, mas Considerável, é um né? valor considerável, né? A gente investe em uma série de coisas, né? Seja de conectividade em escola, que às vezes precisa, a gente vai lá, fornece a órgãos de prefeitura, hospital. Agora, durante a pandemia, nós atendemos diversas unidades hospitalares em parceria com o Ministério das Tecnologias. Inclusive, assim, durante a pandemia, né, nós participamos de um grupo que foi capitaneado por mim. Alguns anos eu conheci o Marcos Pontes, né, nosso ministro de Ciência e Tecnologia. E o Marcos Pontes, na época da posse dele, eu participei ali para levar as pessoas do setor de tecnologia. Fui eu que fiz a lista de convidados do setor de telecomunicações para a posse do novo ministro. Então, eu fiz essa lista, selecionei, levei, formamos um grupo que começou a interagir ali com o Ministério, né? E a partir daí, quando houve a pandemia, foi criado um grupo de crise do Ministério de Ciência e Tecnologia e Telecomunicações, que até então era um Uma coisa ministério só. só, né? E nesse grupo de crise nós participamos ali ativamente de uma série de ações para o nosso setor, buscando melhorias para os técnicos, a questão de locomoção, porque você lembra que a gente estava impedido de entrar, sair, de ir e vir, né? Tinha todo um lockdown e o serviço de telecomunicações não poderia parar. Então a gente estava ali pleiteando as coisas e formando ações ali para que o Brasil não parasse. Naquele primeiro momento que a internet deu um pico e que todo mundo começou a ir para casa e ter problema dentro de casa para poder trabalhar, para poder estudar. Então, nós participamos ativamente ali de várias reuniões com o ministro, dando ideias, fornecendo ali opiniões e mostrando dados do que estava acontecendo. Só para registrar, você esteve à frente da Abranet por três mandatos. né? Três mandatos. Eu estive como diretor de serviços para associados e diretor de novos produtos, né, para associados também. Tive durante 3 anos, participei já de palestras dentro da Anatel, né, como palestrante, enfim. Tem uma vida pregressa nesse contexto todo, né? E o seu nome é muito respeitado em toda a América Latina, né? Por esses avanços que você proporciona aqui no Brasil, né? Exatamente. Dentro ali ainda do MCTIC,
né? Antes do governo de transição, também levamos projetos pro ministro para cooperar com o governo. Então, assim, eu consegui, como pessoa, levar contribuições ao Ministério, né, ao povo local, né? Eu estou falando Brasil aí, porque o Ministério cuida a nível Brasil, mas desde o nível local, cidade local, ao Brasil, eu pude contribuir como pessoa, como cidadão brasileiro, para alguns avanços, né? Para opiniões, para formar grupos, para interagir ali com, com o Ministério, sempre grupos não voltados a comércio, porque às vezes a pessoa, não, voltado, não era voltado ao comércio, e sim voltado ali A a inovação mesmo, né? a inovação, a ampliação de projetos para o setor, ao desenvolvimento de projetos para o setor. E um desses projetos foi a questão do hospital. Vamos conectar os hospitais. Os hospitais precisam estar conectados para poder levar informação. Em tempo Em real, tempo né? real, né? Porque nós tínhamos lá, assim, ninguém sabia o que estava acontecendo direito. Naquele momento, os sistemas estavam colapsados, não se tinha internet nesses pontos, e você começava a atender ali o cidadão, você não sabia se ele estava com a doença, se era Covid ou se era uma outra doença. E como alimentar esses boletins? Como chegar nesses números? Então, como é que o Ministério da Saúde vai divulgar esses números? Então, através do MCTIC, da Iniciativa de Provedores de Internet, a qual eu participei, tanto como provedor, como colaborador da iniciativa de formar, dizer com quem é e divulgar, até ao ponto de Execução, né? execução, né? Então, assim, foi muito bom poder contribuir com isso também. É uma coisa que às vezes ninguém sabe, você tem uma ou outra pessoa que sabe, é uma coisa que a gente acaba não Você é divulgando no uma dia a dia. personalidade no sentido de trazer soluções que impactam toda a sociedade e que em momento nenhum você torna isso apenas um produto. Mas eu não quero deixar de falar de produto também, porque eu sei que a Uzi Telecom é hoje uma das operadoras assim com maior eficiência aqui na Bahia e em alguns estados do Nordeste. E você está avançando aí para o Brasil todo, até para fora do Brasil. E também não quero deixar de falar da Uzi TV, porque no canal 21 você consegue assistir a TV Sempre. Eu estou aqui na Burburinho, mas eu tenho que falar da TV Sempre. Qual é o canal da Burburinho, você lembra? O canal da Borborinha é o canal número 2. O canal número 2. Então, no 1 você assiste a TV Uzi, no canal 2 você assiste a Burburinho, que é tudo a mesma coisa, eu tô me sentindo em casa aqui. E no 21 você assiste a TV Sempre. Mas, André, quem tá assistindo e tá falando assim, mas eu não tô com essa operadora, eu quero ir para essa operadora agora. Olha, o desafio da Uzi é levar conexão, né? Nós estamos aqui na Bahia. O polo de internet hoje no Brasil, a chegada dos cabos submarinos, né? Porque como a internet funciona? Através de cabo submarino. Tem um cabo que vai no oceano, inclusive a gente participou aí do primeiro cabo aí que liga Angola ao Brasil e tal. Tem alguns vídeos depois que de repente você pode pegar e colocar Vamos pegar fotos com a tudo. chegada desse cabo aí. E você pode colocar e colocar na edição. Então, a gente já vem com a história de cabo submarino aí há um tempo. Então, chega em Fortaleza, esses cabos. Não chega em Salvador. Com um determinado investimento, se chegou também um único cabo em Salvador que também não tem essa capacidade grande. E você tem toda uma malha terrestre. Uma fibra terrestre, ela está ali, ela pode ser vandalizada, ela pode ser cortada, pode pegar fogo, pode bater um carro num poste e derrubar. Então você tem ali vários problemas, Vários né? desafios, São né? vários desafios. E aí, se chegou cabo submarino, um primeiro, chegou um segundo cabo aqui, mas o hub é Fortaleza, o hub é Rio de Janeiro, o hub é São Paulo. Aqui você tem um custo de internet que é mais elevado do que em Fortaleza e do que nos outros locais, justamente por conta de oferta. Você está dizendo que a internet aqui é mais cara. A internet aqui é mais cara. Consequentemente, se pega a Bahia e diz assim, olha, a Bahia é do tamanho da França, né? Então, se você imaginar o Brasil, então, imagina a dificuldade de se levar internet ao Brasil inteiro. Quem faz isso são os provedores de internet.
Você vê, as operadoras só estão nas capitais e em algumas cidades Então grandes. são os pequenos provedores que vão Que fazer leva essa internet malha na roça, que avançar. leva internet na ilha. Né? Nós temos um caso muito legal da USE, que é em Morro de São Paulo, né? Então, em Garapuá ali. Estamos chegando agora em Boipeba também. Então, é um São case muito experiências, né, legal. incríveis, né? Exatamente, porque a dificuldade de se levar internet com fibra ótica em um local desse são muitas, são inúmeras, né? Imagina que é areia e você vai passar fibra ali com a bobina. Você tem que ter Garapuá trator, é por areia. exemplo, né? Foi com Garapuá trator, é foi areia. foi um Grande desafio. né? E Garapuá, o que a gente iria fazer em Garapuá? Nós nos comprometemos com a regata. Iremos Era um colocar. evento Era pontual, um né? evento, iremos colocar um rádio em Garapuá para atender a regata. E pronto. Acabou ali, voltamos para casa, continuamos atendendo lá Morro de São Paulo e deixa Garapuá do jeito que tá. Mas Chegou lá, o rádio não funcionou. A gente tinha um estudo, e aí é o que eu falo, né? Naquela época lá atrás a gente usava o binóculo, agora a gente começou a utilizar computador. Chegou lá o estudo, deu errado. toda a Porque tinha tecnologia e não foi muito assertiva. coqueiro, tinha muita vegetação e muito alta. E o que aconteceu? Sinal Teve não que passa. puxar a fibra. Aí eu disse, olha, são 10 quilômetros, vamos puxar essa fibra? Vamos. Coloquei a equipe, mobilizei terça-feira para sair com fibra de Salvador, atravessar. Tem umas balsas que carrega o material para lá se não anda de carro. Né? Então foi assim, um desafio enorme de logística para colocar essa fibra dentro de Morro de São Paulo e depois levar essa fibra até Garapuá. Então, conseguimos fazer isso quarta, quinta e sexta. Sexta-feira, a internet já estava funcionando lá para o evento que aconteceria no sábado. Foi incrível. Então, foi muito legal. Hoje, a gente está falando aí de 15, 20 dias atrás, nós conquistamos ali mais de 100 usuários ali na região. Extraordinário, né? Todos os dias tem uma demanda nova de usuários que estão A começando. qualidade da internet faz isso, né? Faz. E é o que importa. É entregar um produto que tenha qualidade. Nesse produto já tem a Uso TV, tem um móvel. O móvel, nós temos cobertura no Brasil inteiro, temos numeração do Brasil inteiro e temos também cobertura internacional. Para quem vai viajar, importante ter uma cobertura, levar o seu celular para fora. A gente tem uma cobertura também. Então, entregamos ali para aquele pessoal, porque apesar de não ter cobertura móvel no local ainda, eles precisam de WhatsApp. Precisa de um número para quando sair da ilha e volta, poder falar. Então, fornecemos junto com a internet um número Olha, móvel, inclusive eu um pedi chip. para colocar algumas imagens de Garapuá, porque Garapuá tem 5 ruas ali, né? E é uma verdadeira ilha, é o paraíso agora conectado ao resto do mundo graças à Uzi Telecom. Tá o site da Uzi aí também, você que quer se conectar cada vez mais, com mais velocidade, com mais credibilidade, com mais confiança, com mais assertividade, pode ligar aí para a Uzi e acessar também o site. André, eu quero falar de um assunto que você falou, não quero falar e tal, mas a gente quer falar, a gente quer saber. Você está muito ligado com segurança, né? Vem aí o 5G. Na verdade, o 5G vem para o Brasil, mas ele já está nos Estados Unidos. Eu soube, né? Também me contaram, assim, as pessoas me contam as coisas. Sabe como é que é jornalista, né? Às vezes você não quer nem saber de nada, a pessoa já fala assim no seu ouvido. Olha, André Costa, ele tá indo para os States e agora ele vai morar numa cidade digital, Lake Nona e tal. Eu te perguntei, você falou, isso mesmo, e eu tô indo porque eu quero ser útil para o meu país, eu quero ser útil fora do meu país, eu quero ser útil para essa geração, para essa humanidade, eu quero para esse tempo trazer soluções em segurança. E aí quando você começou a falar comigo, eu falei, meu Deus, nunca pensei sobre isso. Eu sempre achei lindo, né? Um carro que sai assim andando, não precisa de motorista. Coisa maravilhosa, a geladeira, a luz e tal. Você pensa no conforto que a internet das coisas pode trazer para você, mas na insegurança que ela pode gerar ou na necessidade de segurança que você precisa ter por causa disso, quase nunca o usuário pensa. E aí você está pensando nisso e já está com algumas soluções aí na cabeça, né? Conta pra gente. Essa sua ida para os Estados Unidos está muito linkada à sua vida profissional, né? Tá muito ligada, né? A gente sempre quer criar novos desafios,
se inserir em outros contextos, oportunidade, aquele negócio de não parar, né? É um desafio que traz outro enfim. E essa questão de segurança, como você mesmo falou, é algo que eu já lido com segurança desde lá de trás, desde a época do vírus, a gente já contou aí. Então, a gente já lida com segurança. E o que a gente fica pensando, olha, nós temos carros agora autônomos, como Tesla, né? Você não precisa de um motorista para conduzir. Esse carro está conectado à internet o tempo inteiro. Se alguém invade o sistema, nós tivemos ontem a invasão ao iFood, né? Uau. E por conta de um funcionário que foi demitido, segundo a nota que a empresa colocou, e que foi lá e alterou os nomes de todos os restaurantes e colocou o nome que ele quis lá, né? Tem imagens aí na internet, no Twitter, todo mundo falando sobre isso. E por conta de um cara que foi demitido e foi lá e aprontou lá com o iFood. Então, a invasão, a falta de segurança, às vezes não é só um hacker que está lá dentro de casa, sentado, lá tomando uma vodka, né, num lugar gelado e invadindo um sistema. Às vezes é um ex-funcionário que está... Ninguém sabe de onde vem, Ninguém né? sabe. A segurança ela está em todos os perímetros, né? Tem que estar... Os sistemas têm que ser robustos. Você imagina aí um ex-funcionário da Tesla ou de qualquer outra empresa, estou falando de Tesla por conta do carro, e que invade teu carro e que recebeu um dinheiro de alguém para te monitorar e saber onde você está. Não vou nem falar assim, para fazer alguma coisa no carro, porque pode acontecer, não é videogame. É igual ao videogame, né? Hoje a vida ela está se tornando dessa forma. Então, qual a segurança que esse carro tem e que pode oferecer ali para Porque a você? tecnologia não é mais uma opção, né? Ela é uma realidade. Está tudo conectado o tempo todo. Né? Hoje as pessoas têm abdicado o uso de computador e têm a vida toda no celular. Transferência, o Pix que você transfere agora e daqui a um segundo está na conta de outra pessoa, se saiu o dinheiro da sua conta. A carteira de motorista que é digital, que está ali. É o certificado, o eCPF, né? É o eCNPJ. Enfim, você tem aplicativos e sua vida. Quantas pessoas já não foram enganadas por golpes do WhatsApp, por uma série de outras coisas, ou tiveram ali a sua privacidade, às vezes fotos íntimas que foram roubadas e foram expostas na internet. Enfim, segurança é muito abrangente. Vai desde da inocência do filho a milhões em conta corrente. Então, ou a sua própria vida, né? Enfim. Então, segurança é um tema que me deixa apaixonado. Eu gosto muito não perco a paixão por segurança. E a gente vê que esse mercado de estar tudo conectado, né? De uma casa conectada, eu poder desligar uma luz, programar para a luz ligar no pôr do sol e desligar com tantas horas, de eu poder mandar um robô limpar uma casa. Cortador de grama que tem um sensor. Sim. E percebe quando a grama cresceu e ele vai sozinho. A água que liga, que desliga, enfim, até uma cena de uma luz, você está chegando próximo da sua casa e ligar o seu ar-condicionado para você chegar em casa está com a temperatura que você deseja. Então, essas coisas são muito fascinantes na tecnologia, mas nós temos o lado da segurança. Como é que a gente faz para ter isso tudo de uma forma segura, de uma maneira segura? Então, aí vai por software, por dispositivo, por perímetros. Então, a gente tem ideias interessantes para colocar em execução, né? E aí, falando de Lake Nona, né? Lake Nona é uma cidade que já tem... É uma cidade, não, é um bairro de Orlando que já tem ali ônibus que está andando de forma autônoma. Você não precisa de motorista. Então, você entra no ônibus e você anda na cidade de forma gratuita, não é paga, né? E você consegue andar ali na cidade e ele vai no sinal, para. Eu tenho um videozinho no ônibus, vou te mandar para você. A gente vai fazer uma live quando você chegar lá, né? Vamos fazer. Vamos fazer uma live. Então, isso fascina, né? Por outro lado, a primeira cidade... falo de cidade porque vai se tornar uma cidade, né? Que é uma das 9 Smart City Connect da Cisco. Então, uma das 9 cidades do mundo eleita, né? É a cidade que já tem
internet em fibra ótica em todas as casas e você não paga por isso. É um serviço já que a operadora fornece gratuitamente, você só vai pagar ali TV se você quiser comprar os canais de TV e você paga a TV, mas já foi construída nesse conceito. Então já tem internet gigabit dentro de casa. Então a outra questão ali de Lake Nona que chama a atenção são os carros voadores, né? Tem imagem, você tem acesso a aquelas imagens, você coloca no ar. Então, a primeira cidade do mundo a ter carro voador, né? Já tem lá o protótipo, já tem lá uma espécie de, vou chamar de aeroporto de carro voador, enfim, eu não sei o nome que eles estão dando a esse É uma local. cidade que está imersa na Está inovação, imersa né? na inovação. Então, a gente, para poder trazer coisas, levar coisas, a gente precisa ter uma imersão, né? E assim, tem tempo para tudo, né? Então tem tempo de você ir aprender um pouco para poder, em cima daqueles desafios, criar produtos, criar conexões com Novos pessoas, com empresas, serviços. novos serviços, quiçá atender ali os Estados Unidos e o mundo a partir daquele local, né? Então é um tempo legal para a família também. A gente quer passar esse tempo também para se dedicar ali um pouco mais à família, desacelerar um pouquinho E para vai dar uma qualidade de experienciar vida. esse Exato, 5G, essa internet das coisas, viver todas essas experiências. Bom, exatamente. nosso programa está chegando ao fim, a gente já está conversando há quase 2 horas aqui, mas está chegando ao fim por causa do tempo mesmo, da bateria das câmeras, dos microfones, porque história André tem para contar. Mas a gente já vai deixar aqui o convite para essa live aí direto de Lake Nona, poder estar mostrando aqui para os brasileiros um pouco da sua experiência lá e também esperamos e confiamos que você traga grandes soluções na área de segurança, André. Ok, Patrícia, eu que agradeço aí a oportunidade de estar aqui com vocês e até Lake Nona, né? Até! Iremos lá em breve. Tamo junto, gente. Você que está acompanhando a nossa programação, não sai daí, hein? Continue na TV USE. Você pode circular aí por todos os canais, mas fique na USE TV. Fique com a gente.